Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região, aqui na tela da TV que mostra você, pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos aos destaques da edição do programa de hoje. Uma fiscalização que vai ser intensificada na cidade. A prefeitura vai notificar donos de comércios, bares, de restaurantes, de comércios aqui da cidade, que estão fazendo descarte irregular de lixo em algumas áreas públicas. Essas notificações serão feitas já a partir desta semana, mesmo porque tem aí todo o serviço de coleta e é claro que as pessoas muitas vezes colocam o lixo depois que o serviço já passou. Isso também não pode. Nós vamos falar de outros assuntos, como por exemplo também o aumento da frota aqui da cidade. Só para você ter uma ideia, o número de veículos novos emplacados em Franca aumentou 20%. Os dados foram divulgados nesta semana. Esse também é um dos assuntos que a gente fala na edição do JR23. E no mundo da bola, tem as informações. O Corinthians se prepara para mais um duelo importante no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória. Venceu o Clássico, saiu do Z4, mas ainda tem algumas rodadas e a preocupação, é claro, da equipe corintiana no encerramento aí do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Vamos falar também do basquetebol que venceu, é claro, a quinta partida no NBB. Tudo isso e muito mais aqui no JR23, que já está no ar. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR23 e Franca tem enfrentado um problema com relação à sujeira. Descarte de lixo feito de forma irregular. Muitas vezes a cidade tem todo o serviço de coleta e muitas vezes as pessoas colocam o lixo fora, seja na residência ou até colocam também em áreas públicas depois que o caminhão já passou. E isso realmente gera uma série de transtornos na cidade. E aqui a Secretaria de Meio Ambiente vai fiscalizar e notificar alguns comerciantes. Uma cena que vem sendo encontrada de maneira repetida. Lixos orgânicos e recicláveis têm sido descartados de maneira irregular em praças da região central e avenidas. Diante disso, a Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a Vigilância Sanitária, vai notificar os proprietários de estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes, a descartarem os materiais nos dias e horários corretos
evitando que o lixo fique espalhado, deixando ruas e praças sujas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, muitos comerciantes estão descartando lixo e material reciclável depois do horário da coleta. De acordo com a Secretaria, o objetivo da fiscalização é conscientizar donos de lojas, bares e restaurantes a colocarem o lixo e materiais recicláveis no momento, nos dias e horários corretos do serviço da coleta. Falta consciência também de muitas pessoas, Se você sabe que o caminhão do lixo passa 7 horas da noite, você tem que colocar um pouco antes. Não pode colocar nem no início da manhã e também não pode colocar, é claro, depois, principalmente depois, Porque você sabe que o veículo ali que faz a recolha já passou por aquele local. Então falta também aí consciência, muitas vezes, aí da população. Claro que a prefeitura não faz mais que obrigação, que é fazer a limpeza das áreas públicas, mas a consciência também é sempre muito importante. Vamos falar agora também da área da saúde. A questão relacionada à dengue é sempre muito preocupante, principalmente agora que nós temos aí a associação de calor e chuva. E o governo do estado vai fazer uma semana de mobilização já na semana que vem. A Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, promovidas pelo governo do estado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, começa na próxima segunda-feira e vai até sábado. A ação nesta época é considerada essencial para prevenir e conscientizar a população, municípios, organizações e também empresas sobre as ações de prevenção e eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Até novembro deste ano, o estado registrou mais de 2 milhões de casos, 1.899 óbitos provocados pela dengue. A iniciativa, em parceria com os municípios paulistas, tem o objetivo de antecipar e alertar os riscos da doença, principalmente devido às mudanças climáticas causadas pelo aumento da temperatura, chuvas e umidade. Condições que contribuem para as transmissões das arboviroses e também, principalmente, durante o verão. E ainda na área da saúde, uma preocupação, um alerta feito pela Organização Mundial da Saúde, já falamos sobre isso aqui no programa, em outras edições, mas agora tem uma pesquisa recente feita no Brasil que aponta o número de mortes associadas ao elevado consumo de álcool. Um estudo divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz mostra que o consumo de álcool causa, em média, 12 mortes por hora no Brasil. São levadas em conta as estimativas de mortes atribuídas ao álcool pela Organização Mundial da Saúde. Os números totais são de 104.800 mortes em 2019 no Brasil. Os homens representam 86% das mortes. Quase a metade relacionam o consumo de álcool com doenças cardiovasculares, acidentes e a violência. Mulheres são 14% das mortes. Em mais de 60% dos casos, o álcool provocou doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer. O estudo também calcula o custo do consumo de bebidas alcoólicas para o Brasil, 18 bilhões e 800 milhões de reais em 2019. 78% foram gastos com homens, 22% com mulheres. Do total, 1 bilhão e 100 milhões são atribuídos a custos federais diretos com hospitalizações e procedimentos ambulatoriais do SUS. Os demais 17 bilhões e 700 milhões são referentes aos custos indiretos, como perda de produtividade pela mortalidade prematura, licenças, aposentadorias, perda de dias de trabalho por internação hospitalar e licença médica previdenciária. Vamos para um rápido intervalo para você que nos acompanha aqui no JR 23 e na sequência tem mais informações, é só você ficar ligado. Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação Pro Sangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Doe sangue. O poder de fazer a diferença corre em você.
Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Estamos de volta no JR23 e você já deve ter percebido, né? Claro, na prática, a grande quantidade de veículos nas ruas da cidade. Aliás, números que foram divulgados nesta semana mostram que houve aí um crescimento de 20% no emplacamento, no primeiro emplacamento de veículos aqui em Franca. O número de veículos que receberam o primeiro emplacamento em 2024 no município de Franca é 20% maior do que no ano anterior. Os dados são do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. De acordo com a divisão, houve de janeiro a outubro de 2024 5.901 novos emplacamentos na cidade. No mesmo período de 2023, foram contabilizados 4.954 registros. O crescimento acompanha uma marca também vista no estado. Só em outubro deste ano, o departamento oficializou 105.680 emplacamentos de veículos 0 km. O número é 23% maior do que no mesmo mês do ano passado. Até aqui, o estado já registrou 950 mil pedidos de placas para automóveis recém-saídos da fábrica. A expectativa é de que a marca de 1 milhão de solicitações seja alcançada, o que não acontece desde 2014. Além dos primeiros emplacamentos, o número de veículos vem chamando a atenção. Foram 470 mil só em outubro, um recorde para o estado. E agora falando sobre setores produtivos, a indústria calçadista, que vem aí, é claro, buscando a recuperação, principalmente depois aí da pandemia, nesse ano até setembro, gerou quase 15 mil empregos. Os dados foram elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, com base no levantamento do Ministério do Trabalho, e apontam que entre janeiro e setembro, o setor criou mais de 14.500 empregos. No recorte de setembro, foram 2.100 postos criados. Com isso, a indústria calçadista encerrou o mês 9 com estoque de 294.770 empregos diretos, 2% menos do que no mesmo mês de 2023 e 4,3% acima do mesmo mês de 2019, antes da pandemia. O desempenho reflete uma recuperação gradual da atividade, que criou mais de 8 mil empregos somente no segundo semestre. O estado que mais emprega na atividade segue sendo o Rio Grande do Sul, que entre janeiro e setembro criou 1.770 postos, encerrando o mês número 9 com 84.740 empregos. No segundo posto está o estado do Ceará. Entre janeiro e setembro, as fábricas cearenses criaram 3.680 vagas, encerrando o período com 68.900 empregos. Na sequência aparece a Bahia, com 42.160 postos diretos. Em quarto lugar, São Paulo, com 34 mil empregos diretos. E a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos já começa a gerar algumas expectativas e também análises principalmente com relação à política econômica que vai ser adotada.
O retorno de Donald Trump à Casa Branca pode ser uma boa notícia para os contribuintes americanos, mas há o risco do relançamento das guerras comerciais, particularmente contra a China e a União Europeia. Mas quais são os principais eixos que o novo presidente dos Estados Unidos pretende seguir no plano econômico? Trump tem uma medida clara em vista: aumentar as tarifas de importação entre 10% e 20% para todos os produtos que entram no país, até 60% para os procedentes da China e até 200% para alguns bens específicos. O objetivo declarado é melhorar a arrecadação fiscal e utilizá-la como uma moeda de troca contra países que, como a China, estariam destruindo o país, o que foi repetido por Trump várias vezes durante a campanha. O impacto econômico disso pode ser negativo, já que as tarifas de importação podem provocar um aumento anual de 525 bilhões de dólares nos impostos dos americanos e reduzir o produto interno bruto. Trump sempre explicou que o plano vai ter duas fases: uma redução de impostos para compensar o aumento das tarifas de importação com impacto zero para os contribuintes e prolongar as reduções fiscais que efetuou durante o primeiro mandato em 2017, desta vez estendendo para a classe média. Mas as receitas aduaneiras só deverão compensar parcialmente as isenções, enquanto a dívida dos Estados Unidos pode disparar com 15 bilhões de dólares adicionais. Outra medida importante prevista é o aumento significativo da produção de combustíveis fósseis, dando liberdade ao setor para explorar novos locais. Com isso, o governo acabaria com os incentivos para a energia renovável e as normas que restringem a margem de expansão da indústria de petróleo e gás. De todas as formas, não é certo que essa desregulação se traduza em um aumento forte da produção, de acordo com vários analistas, nem que signifique um enfraquecimento da produção de energias fósseis. Em outro aspecto, a independência do Banco Central americano não satisfaz Donald Trump, que quer ter uma palavra sobre a política monetária e jamais escondeu isso. Trump acusou repetidamente o Federal Reserve de atuar para favorecer os democratas e questionou a competência do presidente da instituição, Jerome Powell, embora tenha garantido que permitirá que encerre o mandato em 2026. E no próximo bloco, as informações do mundo da bola. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que começa a partir de amanhã e tudo sobre a vitória de ontem do SESI Franca Basquete no NBB. Até já! No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente no Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. Olha a galera armada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a te quebra o bolso pro teu coração. A vida é nossa e eu sempre fui dela. Eu sonho à vista, mas também em parcela. Tem Sicredi em toda São Paulo, se entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro e pro empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor. Agradeço ao Sicredi, Senhor. No flow, pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Foram 19 equipes que fizeram não só o maior, mas o melhor NBB Caixa de todos os tempos. O maior no número de equipes, o melhor em jogadas. 6.000 vezes Betinho! O maior no quesito torcida, o melhor nas enterradas. Foram tantos momentos majestosos que se igualam às lindas assistências dessa temporada. Jogadas tão precisas quanto as bolas de 3 pontos que nos deixaram encantados. Não faltou raça, não faltou vontade, muito menos talento aos nossos atletas. Eles fizeram parecer fácil pular nas alturas para defender o aro e alcançar a vitória no estouro do cronômetro. Foi para fazer qualquer um levantar da poltrona e pular na arquibancada. Reta final, ele vai pra 3! E depois de tanta emoção, mais uma temporada do Novo Basquete Brasil chegou ao fim, apresentando novos astros aos fãs e ao mesmo tempo mostrando que o tempo é rei. A experiência ainda pesa muito no mais importante campeonato de basquete do Brasil. Obrigado a todos, clubes, jogadores, dirigentes e patrocinadores, por mais uma belíssima temporada do NBB Caixa. E que vem a próxima, cada vez mais forte, cada vez melhor.
uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta no JR 23 e agora é hora de falar do mundo da bola. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? Pois é, mais uma rodada começando, né? Agora as últimas rodadas da competição e o Corinthians retomou aí durante os últimos dias os treinamentos já visando a próxima rodada. Depois de vencer aí o clássico contra o Palmeiras, a equipe do Timão agora já se prepara para o próximo desafio contra o Vitória, no Barradão, às 4 horas da tarde no próximo sábado. A equipe do Corinthians sabe que está fora da zona de rebaixamento, com 38 pontos, mas é claro que precisa aí de alguns pontos para confirmar a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Bom, a rodada ela começa a partir de amanhã. Vamos ver quais são os jogos agora na tela do JR23 para você que nos acompanha. Vamos lá, né? Nós temos aí o jogo entre o Internacional e o Fluminense, abrindo a 33ª rodada. Depois, também amanhã, o Palmeiras, né, que vem de derrota, encara a equipe do Grêmio, agora sabendo das dificuldades também na disputa aí do título do Campeonato Brasileiro. Depois nós teremos aí os jogos no sábado, né, o Botafogo enfrentando o Cuiabá, Vitória e a equipe do Corinthians, também o Juventude jogando contra a equipe do Bahia, o Atlético de Goiás contra o Red Bull Bragantino, Fortaleza e Vasco da Gama, Cruzeiro e Criciúma, São Paulo e Atlético do Paraná, Flamengo e a equipe do Atlético Mineiro. Esses são os jogos aí da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. E é claro que também nós temos aí polêmicas em torno de as apostas, né? Esses jogos de apostas online que vêm sendo feitas. E nesta semana, uma das suspeitas envolve o atacante do Flamengo, Bruno Henrique. A Polícia Federal executou nesta terça-feira uma operação que investiga se o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, forçou um cartão durante um jogo do Campeonato Brasileiro para beneficiar alguns familiares em apostas esportivas. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, que desenvolveu a chamada Operação Spot Fixing, confirmou à AFP que o atacante é um dos alvos da operação. Autoridades explicaram em nota que investigam a possível manipulação do mercado de cartões. As suspeitas se referem a um jogo em que o Flamengo foi derrotado pelo Santos por 2-1 em novembro do ano passado, no qual Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo por uma falta e depois foi expulso por ofender o árbitro já nos acréscimos do segundo tempo. A PF informou que os dados obtidos indicaram que as apostas suspeitas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. O irmão, a cunhada e uma prima do jogador teriam criado contas em casas de apostas virtuais um dia antes da partida em questão e apostado que ele receberia um cartão, padrão também detectado em contas de outros 6 suspeitos. Pois é, e as fortes chuvas na Espanha causaram estragos, mortes e o jogador Vinícius Júnior está liderando uma campanha para ajudar as vítimas das fortes chuvas na Espanha. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, pediu aos companheiros de equipe que façam doações para ajudar os afetados pelas inundações em Valência. As graves enchentes ocorridas na semana passada deixaram mais de 200 mortos no sudeste da Espanha e o mundo do futebol se uniu aos gestos de solidariedade com os afetados. Depois de o Real Madrid ter anunciado uma doação equivalente a mais de 6 milhões de reais, a rádio Cadena Ser informou que os jogadores se reuniram para enviar uma ajuda, ainda que não se saiba a quantia total. A emissora afirmou que a iniciativa foi proposta por Vinícius Júnior. Os jogadores não pretendiam tornar pública a doação. Foi no estádio Mestalla, em Valência, que Vini sofreu um dos casos mais significativos de racismo, quando foi xingado por grande parte do estádio e ainda foi expulso ao reagir. O governo espanhol anunciou na terça um plano de ajuda de mais de 10 bilhões de euros para pessoas e empresas afetadas pelas inundações que atingiram o país há uma semana.
Pelo menos 219 pessoas morreram, 214 delas só na região de Valência, e o número deve aumentar, já que ainda há 89 desaparecidos. E agora o basquetebol, a equipe francana, ontem nós falamos, né? A equipe francana jogou no ginásio poliesportivo e foi bem, conseguiu uma boa vitória contra a equipe do Mogi, a 5ª vitória no NBB, 77-68, e agora já se prepara para os próximos 2 jogos também pela competição nacional. Mas o técnico Elinho ficou bastante satisfeito com o resultado de ontem no ginásio Pedrocão. Bom, tivemos uma grande vitória diante de um Mogi que vinha de 2 vitórias contra Paulistano e São Paulo. Hoje a gente vê o campeonato talvez o mais equilibrado, porque jogadores que há 1 ano e meio, 2 anos eram jovens, promessas, hoje são protagonistas, querendo chegar numa seleção brasileira, por exemplo, de várias equipes. Mogi acontece isso, Corinthians do Sul, Caxias, várias equipes acontecem isso, e a gente tem que estar preparado jogo a jogo para que a gente possa recuperar os jogadores que estão contundidos, melhorar aquilo que a gente tem que melhorar e, claro, buscar as vitórias com uma chegada da melhor forma possível nos playoffs. Pois é, e a equipe francana volta a jogar agora contra o Corinthians, né, pelo NBB. E aí depois tem o desafio contra Pinheiros, e aí tem aquela chamada janela para a seleção brasileira. Aliás, 5 jogadores da equipe francana foram convocados, né? Isso deve também afetar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro, além do técnico Elinho e também do médico da equipe francana. Então, vários atletas aí e jogadores e até parte da comissão técnica servindo a seleção. Por isso que é importante as vitórias aí, as 2 próximas vitórias do NBB. Final de JR 23, calma, mas amanhã tem mais. Eu conto com a sua audiência qualificada na tela da TV que mostra você. Tchau.